Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Aula de número 5 é uma continuidade da aula 4 no conteúdo chamado quadriláteros. Na aula anterior, nós vimos a família dos quadriláteros. Quais são as figuras que compõem essa família? São elas o quadrado, o retângulo, losango, paralelogramo e trapézio. Nessa aula de número 5, nós vamos fazer alguns exercícios relacionados a essas figuras. Então vamos lá. Vamos para o nosso primeiro exercício. Questão número 1. O pátio de uma escola onde as crianças brincam no recreio passou por uma reforma e ampliação. Nesta obra, o pátio aumentou 99 metros quadrados, passando a ter uma área de 324 metros quadrados. Considerando que o pátio é uma figura plana e quadrada, antes e depois da reforma, assinale a alternativa que indica corretamente a medida dos lados desse pátio antes da reforma e ampliação. Muito bem. Então o problema está dizendo o seguinte: nós tínhamos um pátio no formato quadrado, fizemos uma ampliação e esse pátio passou a ter 324 metros quadrados de área, ainda no formato quadrado. Então ele quer saber o seguinte: qual é a medida do lado desse pátio antes da reforma? Então é muito importante que a gente anote algumas informações básicas do problema. Vamos lá. Primeira informação importante. O pátio aumentou 99 metros quadrados. Segunda informação importante. Passando a ter uma área de 324 metros quadrados. Então essas duas informações são muito importantes. Por quê? Pelo seguinte motivo. Vamos considerar que o nosso pátio seja, por exemplo, o quadrado azul. Então ele tem aqui, digamos, lados iguais a x. Muito bem. A ampliação seria essa região azul. Então, essa região azul representa a área ampliada. Valor dessa ampliação, 99 metros quadrados. Ele diz que depois da ampliação, o novo pátio, que é simbolizado pelo quadrado vermelho, passou a ter 324 metros quadrados de área. Então isso nos permite equacionar o problema da seguinte maneira. Se nós pegarmos o valor antes era um quadrado de lado x. E pegarmos o valor depois da ampliação, 324 metros quadrados, a nossa ampliação é o valor que eu tenho que somar para poder formar os 324 metros quadrados. Então, antes da reforma, eu tinha um quadrado de lado x. A área, x ao quadrado. A reforma ampliou o pátio em 99 metros quadrados. Vamos colocar aqui, ó, em 99 metros quadrados. E após a reforma, o pátio ficou com 324 metros quadrados. Conclusão: se nós pegarmos o valor antes da reforma e somarmos com a ampliação, isso tem que fechar o valor final da reforma. Portanto, nós estamos diante de uma equaçãozinha muito simples
É uma equaçãozinha do segundo grau. Não há necessidade de nós aplicarmos fórmula matemática nenhuma. Basta lembrar o seguinte: se nós passarmos o 99 para lá, nós vamos ter que o x ao quadrado vale 324 menos 99. Essa diferença vai dar exatamente 225. Acontece que 225 nada mais é do que o quadrado de 15. 15 ao quadrado, 225. Portanto, nós temos que o valor de x é igual a 15. Lembrando que nós chamamos de x exatamente as medidas do lado do quadrado antes da reforma, que é o que ele está pedindo. Assinale a alternativa que indica corretamente a medida dos lados desse pátio antes da reforma. E antes da reforma, então, o pátio tinha como lado a medida 15. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra B. Vamos para a nossa próxima questão. Um terreno retangular com 1.728 metros quadrados de área tem o maior lado medindo 12 metros a mais do que o menor lado. A razão entre as medidas do menor e do maior lado desse terreno é igual a... Então, vamos registrar aqui algumas informações. Primeira informação importantíssima. O terreno tem um formato retangular. Então, quer dizer então que esse lado vertical é diferente do lado horizontal, sendo esse lado vertical o lado menor e o lado horizontal o lado maior. E a área desse terreno, vamos anotar aqui, eu tenho um terreno com área de 1.728 metros quadrados. Muito bem. Ele diz que o lado maior mede 12 metros a mais do que o menor lado. Então, por exemplo, se nós chamarmos o lado menor de x, o lado maior obrigatoriamente vai ser x mais 12. 12 metros a mais do que o lado menor. Tipo, se o lado menor for 10, o maior vai ser 10 mais 12, 22. Se o menor for 20, o maior vai ser 20 mais 12, 32. Ele quer que você marque no gabarito a razão entre as medidas do menor lado e do maior lado. Em outras palavras, ele quer que você diga quanto que dá a divisão entre o menor e o maior lado. Essa é a pergunta que o exercício está fazendo. Ok? Então, nós vamos ter que descobrir aí quanto vale esse menor lado, que é o lado x. Sabendo o menor, automaticamente eu sei o maior, e aí eu divido o menor pelo maior e tenho a resposta do nosso exercício. Muito bem. O problema está falando em área, então nós temos que lembrar o seguinte, que a área de um retângulo nós calculamos fazendo a base multiplicada pela altura. A base é o nosso lado maior. Então, o nosso lado maior é a base. A altura é o meu lado menor. Então, se eu pegar o lado maior, que é x mais 12, e multiplicar pela altura, que é x, essa multiplicação vai dar 1.728. Ora, senhores, fazendo a propriedade distributiva, que é o que no colégio nós aprendemos como sendo o tal chuveirinho, nós vamos ter
a seguinte situação. x² mais 12x. Eu já vou aproveitar e vou passar o 1728 para o lado esquerdo. 1728 igual a zero. Então, nós estamos diante de uma equação do segundo grau, onde o coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale mais 12 e o coeficiente C vale menos 1728. Muito bem. Então você deve estar pensando assim, pô, mas eu vou ter que aprender a resolver a equação do segundo grau? Em alguns editais, principalmente das bancas mais famosas, como é o caso da VUNESP, normalmente, quando cai raciocínio matemático, eles colocam equações de primeiro e segundo grau. Mas não é o bicho não, tá, gente? Porque essas equações de segundo grau, você aprendeu lá no seu ensino fundamental, especificamente no oitavo ano, ou 9º ano, alguma coisa desse tipo aí, tá? Então vamos relembrar, não custa nada a gente relembrar isso. Primeiro, todas as vezes que eu tenho uma equação de segundo grau, eu tenho que achar o seu chamado discriminante, que é o famoso delta, cuja fórmula matemática é b² menos 4ac. Então, no nosso exemplo, a letrinha B vale 12, vamos colocar aqui 12 ao quadrado. A letrinha A, o coeficiente A vale 1, e o coeficiente C vale menos 1728. Então, nós vamos ter que o delta vai valer, o quadrado de 12 é 144. Muita atenção agora, existe uma regrinha de sinais aqui. O menos com menos vai dar mais. Vamos multiplicar 4 por 1728. Não custa nada a gente fazer a continha aqui. 1728 vezes 4. Isso aqui vai dar 32. Vão 3. 4 vezes 2, 8. 8 com mais 3 dá 11. Vai 1. 28 e 1, 29. Vão 2. 6.912. 6.912. Que somado com 144 vai nos dar 7,056. Então, esse nosso amigo delta vale 7,056. Perfeito. Vamos apagar essa continha aqui, que é uma continha auxiliar. Ora, de posse do delta, agora nós vamos escrever a fórmula do Bhaskara. Então, não sei se você está lembrado, mas essa fórmula é chamada de fórmula do Bhaskara. E ela é dada por menos B mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o valor do A. Então, no nosso exercício, o valor de B é 12, então aqui nós vamos ter menos 12, mais ou menos a raiz quadrada. O delta é 7.056, dividido pelo 2 vezes o coeficiente A, que é 1. Então, isso vai nos dar a seguinte expressão: menos 12 mais ou menos a raiz quadrada de 7.056 é 84. Dividido por 2 vezes A, que é 2. Ah, Sérgio, mas como é que eu vou calcular a raiz quadrada de 7.056? Você pode fazer por um processo de tentativa, né?
Você sabe que quando você está procurando raiz quadrada, você está procurando um número que multiplicado por ele próprio dê, no caso aí, o 7.056. Ora, se você multiplicar 80 por 80, dá 6.400. Como eu estou procurando 7.056, é mais do que 80. Como o final é 6 aqui, só pode ser algo terminado por 4 ou por 6. Então eu faria 84 vezes 84 ou 86 vezes 86. Porque 4 vezes 4 é 16, vai terminar em 6. E 6 vezes 6 é 36, que vai terminar em 6 também. Tá, pessoal? Então tem umas coisinhas que são básicas que a gente tem que se lembrar disso, né? Muito bem. Mas voltando ao nosso cálculo, nós temos o seguinte, então. Muita atenção agora. Eu tenho dois caminhos aqui. O primeiro caminho, eu vou somar menos 12 com mais 84 e dividir o resultado por 2. Essa soma vai dar 72, que dividido por 2 forma 36. O segundo caminho é eu fazer a subtração. Eu pegaria o menos 12, menos o 84, dividido por 2. Isso daria menos 96. Menos 96, dividido por 2, que daria menos 48. Só que nós estamos achando o valor de x. E dentro da geometria, não faz sentido um lado ser negativo. Não existem medidas negativas dentro da geometria. Quando eu meço lado, perímetro, área, são tudo medidas positivas. Então, nesse problema, eu vou descartar o menos 48 e eu vou ficar com o valor de x igual a 36. Isso quer dizer, então, que esse nosso lado menor vale 36 e esse nosso lado maior vale 36 mais 12, 48. Como ele quer que eu marque no gabarito a divisão entre eles, então eu vou dividir 36 por 48. – 36 por 48 dá para dividir tudo por 12. Porque tanto 36 quanto 48 são múltiplos de 12. Então, 36 por 12 dá 3, 48 por 12 vai dar 4, que em forma decimal é 0,75. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra A. Portanto, essa questão número 2 tem como alternativa correta a alternativa letra A. Perfeito? Vamos então para a nossa próxima questão. Questão de número 3. Uma praça ABCD é composta por uma região quadrada e uma região em forma de um triângulo retângulo T, conforme mostra a figura. Então, muito importante observar o seguinte. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, aqui está o ponto C, aqui está o ponto D. Ele está dizendo que essa praça ABCD ela é composta de duas figuras. A figura T, representando um triângulo retângulo, e a figura Q, representando um quadrado. Muito bem. Ele quer que você determine a área total dessa praça.
Muito bem. Então, vamos lá, vamos por etapas. Primeiro vamos trabalhar em cima do nosso triângulo retângulo. Se você ainda não viu a aula sobre o triângulo retângulo, volta lá para as aulas iniciais do nosso curso, especificamente a aula número 2, que nós estamos falando sobre o triângulo retângulo. Ok? Então, vamos relembrar o seguinte. Vamos lá. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde o primeiro cateto vale 80, o segundo cateto ainda nós não sabemos o valor dele, e o terceiro lado, que é a nossa hipotenusa, vale 100 metros. Então, primeiro vamos trabalhar em cima do nosso triângulo retângulo. Eu não sei a medida do cateto verde. Então, vamos chamar essa medida aqui de x. Então, vamos relembrar um pouquinho? Olha só. Olha como é muito tranquilo isso, sabe, gente? A gente tem que se acostumar com essas medidas aí. Vamos representar aqui um triângulo retângulo. Muito bem. Você deve estar lembrado que a gente chamou a atenção lá na aula sobre triângulo retângulo do chamado triângulo retângulo pitagórico, que é o triângulo retângulo 3, 4, 5. Então, essas medidas 3, 4 e 5 são muito frequentes de cair em prova. Ora, senhores, se eu dobrar o 3, ele vira 6. Se eu dobrar o 4, ele vai virar 8. Se eu dobrar o 5, ele vai virar 10. E é fácil de provar isso, né? O quadrado de 6 é 36, o quadrado de 8 é 64, o quadrado de 10 vai dar 100. Ora, senhores, se vale para 6, 8 e 10, vale também, muita atenção agora, vale também para 60, 80 e 100. O quadrado de 60 é 3.600, o quadrado de 80 é 6.400, o quadrado de 100 é 10.000. 3.600 com 6.400 dá 10.000. Então a gente tem que ter rapidez nesse cálculo. Tudo começa no famoso triângulo retângulo pitagórico, que é a família 3, 4, 5. Portanto, o nosso lado x só pode ser 60. Um cateto vale 80, está aqui. Um cateto vale 80, a hipotenusa vale 100, então o segundo cateto só pode ser 60. E ao descobrir o valor de x, você acabou de descobrir também os lados do quadrado. Afinal de contas, o quadrado tem os 4 lados iguais. Portanto, nós estamos diante de um quadrado cujo lado mede 60. Muito bem. Como ele quer a área total da praça, vamos lá. Vamos chamar a primeira área aqui como sendo a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base do nosso triângulo suponha que seja o cateto 80. A altura será o nosso cateto 60. Tudo isso dividido por 2.
Conclusão, a área do nosso triângulo será 8 vezes 6, 48. 48 acompanhado de 2 logaritmos zeros, que é o famoso 4.800. Então isso aqui vai dar 2.400. Essa é a área do triângulo. Agora vamos para a área do quadrado. Seria a nossa área de número 2. Ora, a área do quadrado é lado ao quadrado. No caso, o lado vale 60. 60 ao quadrado, 3.600. Como ele quer a área total, então agora é só somar as duas áreas. É só pegar a área do triângulo e somar com a área do quadrado. Então nós vamos ter 2.400 somado com 3.600. E essa soma vai me dar 6.000 metros quadrados, que nós vamos encontrar na alternativa letra B de bola. Perfeito? Tranquilo, né? Então você tem a figura do triângulo, você tem a figura do quadrado, você calculou isoladamente as duas áreas, somou e você tem a área total. Mas especificamente nesse problema, você teria uma segunda alternativa. Como é que eu posso fazer aplicando uma fórmula só? Então vamos lá. Eu vou apagar toda essa parte aqui, que nós vamos precisar desse espaço, para mostrar para você como é que a gente faria aplicando uma fórmula só. Olha só. Vamos apagar tudo isso aqui. E mostrar a você o seguinte. Olha só que interessante. A linha que vai de A para B, ela está assim, ó. Essa aqui é a linha que vai de A para B. Depois tem a linha que vai de B para C. Depois vem a linha que vem de C para D. E fechando agora a praça, nós temos esse contorno. Ora, senhores, não sei se você consegue perceber, mas nós temos aqui exatamente a figura de um trapézio. Nós temos aqui a figura de um trapézio, onde essa medida aqui representa a base maior do trapézio, que é o valor 80 somado com 60. Ora, 80 com 60, 140. Essa outra medida é a base menor do trapézio. É o meu 60. E essa terceira medida, que é a altura do nosso trapézio, também vale 60. Então, se nós aplicarmos a fórmula da área do trapézio, vamos relembrar como é que é essa fórmula? Essa fórmula diz assim, ó. Você pega o valor da base maior, soma com o valor da base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Então, se nós aplicarmos essa fórmula nesse exercício, nós vamos encontrar o seguinte. A base maior é o 140. A base menor é o 60. A altura vale 60, dividido por 2. Ora, 140 com 60 vai me dar 200. Vezes 60, dividido por 2. Eu posso simplificar, por exemplo, 200 com o 2, dá 100. E 100 vezes 60 vai me dar 6.000.
Então são 6.000 metros quadrados. Essa seria a segunda opção que você tem de calcular a área da praça. A praça como um todo, ela representa um trapézio, que no nosso exemplo é a junção de um triângulo com um quadrado. Então você tem dois caminhos, ou você calcula separadamente as áreas e soma, ou você parte direto para o cálculo da área do trapézio. Perfeito, pessoal? Então com isso nós encerramos a nossa aula com a resolução de 3 exercícios sobre a família dos quadriláteros. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou, deixe seu like. Dá a nossa curtida aí, porque isso é muito importante para nós. Aproveite também e se inscreva no nosso canal. Nós estamos semanalmente postando aulas sobre todos os conteúdos de raciocínio lógico e matemático que você pode encontrar numa prova de concurso público. Então, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque daí você vai receber em tempo real as nossas aulas que estão subindo semanalmente para o nosso canal. Aproveite também e acesse o nosso site www.matematicalogica.com.br. Lá você vai encontrar cursos de raciocínio matemático, cursos de raciocínio lógico, muito bem estruturados, aula por aula, aulas teóricas, aulas de exercícios, exercícios comentados em vídeo, resolução de provas, simulados, para que você possa se preparar muito bem para qualquer concurso público que tenha raciocínio lógico matemático. Siga-nos também lá no Instagram, @professor Sérgio Sarquis. Tudo isso vai contribuir para que o nosso canal cresça cada vez mais. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.